Olá, meus amigos, tudo muito bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um importante filósofo do século XVIII, um filósofo do movimento empirista. Nós vamos falar de David Hume, que nasceu em 1711 e veio a falecer em 1776. Este é o nosso segundo vídeo sobre este filósofo e neste vídeo nós iremos abordar especificamente a epistemologia, teoria do conhecimento, como se dá a obtenção e validação do conhecimento a partir da filosofia de David Hume. E iremos trabalhar basicamente os ensaios, os trabalhos de Hume dentro desse aspecto. Havendo interesse, veja por favor o nosso outro vídeo, onde faço relação das obras de Hume e vejo outros pontos da sua teoria. E antes de começarmos, por favor, se inscreva no nosso canal, assim você estará ajudando o nosso trabalho. Dê o seu like e ao final do vídeo deixe seu comentário. Lembro também que há um texto, um artigo de material de apoio para David Hume, que você terá acesso nos meus blogs, Ser Escritor e Comportamento Crítico. O link você encontra no meu site, www.doutorsilverio.com. Valeu? Então vamos lá. O conhecimento, pegamos agora o pensamento de Hume, o conhecimento ele pode ser dividido em dois. Nós temos a relação de ideias e as questões de fato. Por relação de ideias, veja bem, quando na minha mente eu tenho várias ideias, tenho vários conhecimentos, eles são associados, eles se relacionam entre si. Há certas verdades que eu posso obter simplesmente por análise, analisando o conhecimento que eu já possuo. Por exemplo, se eu falo em triângulo, dentro do conceito de triângulo, dentro daquilo que foi definido que é um triângulo, eu já sei, dado o triângulo, que ele tem 3 lados. Eu já sei também que a soma interna dos ângulos desse triângulo dará obrigatoriamente 180 graus. Veja, como é que eu obtenho esse conhecimento? Esse conhecimento eu obtenho por análise. Então, o conhecimento obtido por relação de ideias, ele é a priori. Eu não preciso de uma comprovação empírica, eu não preciso de uma experiência. 2 mais 2 é 4. Sabendo as regras da matemática, eu sei que 2 mais 2 é 4. Eu não preciso ir buscar no mundo material 2 coisas para somar. Me dado que 2 mais 2, eu já sei o resultado, 4. Então, questões de matemática, álgebra, geometria, questões de lógica, são questões que o conhecimento verdadeiro pode ser obtido, sim, simplesmente analisando o sujeito. Analisando o sujeito que lhe é dado, eu obtenho o predicado. O predicado está dentro do sujeito. Então, são verdades obtidas por uma análise do que lhe é dado. São relações de ideias. Questões de fato são diferentes. Se eu digo que o Sol aquece uma pedra, no conceito de Sol, não existe nada que me faça crer que ele possa aquecer uma pedra. Se eu digo que o fogo queima, o fogo queima uma folha de papel. Veja, no conceito de fogo não tem nada que eu possa obter por meio de análise que me diga que ele vai queimar essa folha de papel. A única forma que existe para eu saber que o Sol aquece uma pedra, que o fogo queima uma folha de papel, é por meio da experiência. Não há outra forma. Você pode ler num livro? Tudo bem, você leu num livro, mas alguém teve essa experiência e escreveu num livro. Questões de fato, elas só se dão por meio da experiência. Eu preciso experienciar para saber a resposta. Saber se
a água aquece a uma determinada temperatura ou se congela em outra temperatura, eu preciso da experiência. Eu preciso testar, eu preciso ir ao mundo empírico. Eu simplesmente olhando para a água, observando a água, eu não tenho como saber se aquela água ela pode se transformar em vapor ou uma pedra de gelo. Observando a água, não. Não está o gelo, não está dentro de uma possível análise da água, nem o vapor. Eu preciso experienciar, eu preciso elevar a temperatura desta água bastante para que ela se transforme em vapor. Elevando a temperatura da água, ela se transforma em vapor. Eu preciso esfriar bastante a temperatura da água para ela se transformar em gelo. Aí ela virou uma pedra de gelo. Mas eu precisei da experiência. Sem a experiência, eu não tinha como saber isso. Ao contrário do triângulo. Eu não preciso de experiência alguma para saber que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vai ser 180 graus. Questões da lógica, da matemática, não precisam de experiência. A verdade é obtida por meio da análise do próprio sujeito, tá? que lhe é dado. Então, primeiro, essa divisão do conhecimento em relação de ideias e questões de fato. Segunda coisa, o David Hume, ele há de nos falar que o conhecimento é obtido por meio da percepção, da experiência. Ele há de negar a possibilidade de ideias inatas. Lembra lá do racionalismo? Aquelas ideias que você já nasceu com elas? Pode até precisar de um processo para lembrar que você tem aquelas ideias, aqueles conceitos, mas elas já existem. São verdades universais? Isso não existe para os empiristas. E o David Hume é um filósofo empirista. Então, no empirismo não há de se falar em ideias inatas. Todo conhecimento se dá por meio da experiência. Todo conhecimento se dá por meio da percepção. Agora, o David Hume há de introduzir uma coisa nova em relação aos antecessores, em relação ao John Locke, ao Berkeley. Ele há de falar em impressão. Antes se falava basicamente em ideias. Eu tenho a ideia de vermelho, eu tenho a ideia de carro, eu tenho a ideia de mulher, a ideia de homem. Mas o David Hume há de nos falar da impressão. O que é impressão? Quando você, pela primeira vez, é colocado diante daquela situação, os seus sentidos, sua audição, seu fato, seu tato, seu paladar, quando você percebe pela sua visão alguma coisa, você tem uma impressão forte disso, uma impressão viva. É diferente você estar diante de uma pessoa que se chama João Alberto e ser apresentado, prazer, João Alberto, e você está vendo o João Alberto na sua frente, e amanhã você lembrar, poxa, ontem eu fui apresentado a João Alberto, como é que ele era? Ele tinha o cabelo assim, vestia esta roupa. Veja, no segundo caso, você tem uma ideia do João Alberto, buscada pela sua memória, mas nunca será tão vívida, nunca será tão forte quanto a impressão de ter o João Alberto ali na sua frente. Se você se apaixonar perdidamente por alguém, se estiver apaixonado por essa pessoa, é um sentimento muito forte. Se daqui a 2 anos você não estiver mais apaixonado por essa pessoa, mas se for lembrar disso, você vai lembrar de como era esse momento que você estava apaixonado. Mas não é mais tão forte como foi a impressão original, a impressão dessa emoção forte de estar apaixonado. E o ódio? Você pode odiar profundamente alguém que te fez algo mal. Mas daqui a 2 anos, você pode até ter feito as pazes com essa pessoa. De repente, você vê que ela não era tão má assim, que você estava errada na sua visão, que você até está arrependido de ter alguma vez na sua vida odiado essa pessoa. Mas você lembra de quando você a odiou. Você não odeia mais, você lembra. Então você tem a lembrança. Só que a lembrança é muito mais fraca do que a emoção forte, viva, de ódio. Então essa emoção forte, viva, é uma impressão. Se eu vejo... Isso aqui eu trouxe lá da Rússia, comprei em Moscou. Se eu vejo um negócio assim, tá? Esse enfeitezinho bonitinho, eu vejo isso, eu tenho uma impressão. Eu tenho uma impressão deste objeto, dessa miniatura. Se amanhã eu me lembro desta impressão, tá? Então, amanhã
eu estou fazendo uso da minha memória. Eu estou tendo uma ideia em relação a isto. Claro, vocês irão encontrar na rede a besteira que alguns vão dizer que as impressões são simples e não complexas. Olha, indo diretamente aos textos do David Hume, tanto impressão, tanto ideia, você pode ter tanto simples, tanto complexa. Se eu tenho a impressão da cor vermelha, essa impressão da cor vermelha vai gerar uma ideia simples da cor vermelha. Se eu estou diante de uma maçã, essa impressão da maçã vai gerar a ideia complexa de uma maçã. De manhã, quando eu acordo, se eu estiver no campo e for ver o amanhecer no campo, o sol saindo por trás das montanhas, algumas nuvens passando, eu estou observando toda essa imagem simultaneamente. Ou seja, é uma impressão, claro que é uma impressão, mas não é uma impressão simples, é uma impressão complexa, tem um monte de ideias envolvidas. Consequentemente, vai gerar uma ideia complexa e não uma ideia simples. Então, tantas impressões, tantas ideias podem ser simples ou complexas. Vale a pena ver o vídeo que nós gravamos antes sobre o John Locke, onde explicamos essa questão de ideias simples e complexas. Também importante seria falar sobre as regras ou princípios de associação das nossas ideias. Veja, é uma contribuição nova apresentada pelo David Hume. Nós temos diversas ideias, mas como é que elas se combinam? Como é que eu tenho a ideia de uma coisa complexa, como uma cidade, uma maçã, um carro? Há necessidade de várias ideias simples se aglomerarem, se coligarem. E segundo o Hume, isso se dá por três formas. Por semelhança, ou seja, se eu vejo a foto de um tio meu, eu associo imediatamente a foto às ideias que eu tenho desse tio, por semelhança. A foto me lembra o tio. Então, a semelhança está muito presente na forma como as ideias se associam. E também o seu oposto, a dessemelhança, o fato de elas serem muito diferentes. E por proximidade no tempo e no espaço. Se eu penso em estrogonofe de frango, é uma comida. Veja, já sou dizer, estrogonofe de frango é uma comida. Posso comer num restaurante, eu posso até lembrar de um restaurante onde tem comida estrogonofe de frango. Eu posso ter um amigo glutão que come sem parar. Pode até não ter vida sexual, mas ele come muito. Tá? Então, já entrou mais uma coisa, o amigo glutão. Eu posso associar essa ideia complexa de estrogonofe de frango a um monte de ideias elas vinculadas. Mas por quê? Por proximidade. Seja proximidade no tempo, ou seja proximidade no espaço. São coisas que estão interrelacionadas. E a forma mais comum que nós temos de obter conhecimento é por meio da relação causa e efeito. Eu associar que o fogo queima. O fogo queimou meu dedo. Tá? Então, esse tipo de associação. O fogo queima. O gelo é gelado. Tá? Então, são vários conhecimentos que eu obtenho dessas formas. E irei desenvolver mais daqui a uns minutinhos a questão da relação causa e efeito. Deixa eu só dar uma passada para a questão das ideias, já que a gente está falando disso também. Três ideias, basicamente, que eu quero trabalhar. Eu, substância e Deus. Que ele vai negar a possibilidade dessas ideias como sendo simples. Veja, a minha ideia da minha identidade pessoal, da minha pessoa, do meu eu. O que é essa ideia de eu? Tá? Ele vai dizer que é uma falsa ideia. A ideia de substância. Veja, eu pego uma maçã.
Eu posso dizer que a maçã é vermelha, que ela é redonda, que ela é doce. Eu posso dizer um monte de coisa, eu posso predicar um monte de coisa da maçã. Mas o que é a maçã em si? Fora todos esses predicados. Existe um substrato ali dessa maçã, mesmo retirando todos esses predicados? Essa coisa em si da maçã? Então essa seria a substância da maçã. Seria alguma coisa que persistisse. Tá? E o David Hume vai dizer, não existe, isso é uma ilusão. Tá? E Deus também. Ele vai dizer, não, essa ideia de Deus é falsa. Então vamos lá. Primeiramente, essas três ideias, eu, substância e Deus, não são ideias simples. Elas são ideias complexas e uma soma, uma junção de várias ideias que vêm a formar isso. E não há uma impressão. Veja, eu não tenho uma impressão de Deus, eu não tenho uma percepção de Deus. Eu nunca me encontrei cara a cara com Deus, toquei Deus, cheirei Deus. Não existe isso. E a mesma coisa, a substância da maçã. Não, eu vejo a maçã vermelha, eu sinto o gosto da maçã, mas esse substrato, que seria a maçã, fora todas as qualidades dela, eu não tenho contato a isso. Não tenho uma experiência desta coisa. Aí você vai dizer, não, mas do eu você tem. Será? Pensa bem, quem é você? Quem sou eu? Nós somos, hoje, exatamente iguais como fomos no ano passado e há 10 anos atrás. Na verdade, o que nós temos é um feixe constante de ideias impermanentes. As minhas ideias que vão formando essa minha noção de eu, elas vão mudando. Se eu for tentar encontrar o núcleo, aquilo que eu sou realmente, é como se eu pegasse uma cebola, tá? Não, esse aqui, a cebola, é o meu eu. Vamos ver quem eu sou. Vou chegar no núcleo, tiro uma, tira duas, vou descascando a cebola até ela acabar. Não tem, tá, um núcleo. Tá? É um feixe de ideias, tá, que formam a noção do eu. Então, a negação do eu, da substância e de Deus, tá, como sendo ideias complexas, que não são ideias simples, e que você não tem uma impressão, você não tem uma percepção direta dessas três ideias. Então, feita essa digressão, vamos retornar então para... não, acho que ainda cabe fazer antes de voltar para causa e efeito, cabe uma coisa. Fazer uma crítica também, que eu fiz a crítica dessas ideias do eu, substância e Deus, mas cabe também uma crítica às verdades dogmáticas, aquelas verdades não confirmadas e inquestionáveis que você encontra nas religiões, na filosofia. Inclusive, essas três seriam consideradas assim. A ideia de um eu, a ideia de uma substância, a ideia da existência de Deus seriam verdades inquestionáveis, verdades dogmáticas. Ele há de questionar essas verdades dogmáticas. Qualquer verdade tem que passar pelo crivo da percepção, o crivo da experiência. Eu tenho de poder questionar qualquer uma das verdades qualquer uma das ditas verdades. Muito bem. Então, digressão feita, retornemos à relação causa e efeito. A questão da causalidade. Como eu falei ainda há pouco, é um dos modelos de associação que nos permite agrupar as ideias para nos proporcionar conhecimento sobre o mundo que nos cerca. E há uma tendência a haver uma validade ontológica, ou seja, que a causalidade exista de fato. O David Hume vai dizer, não, eu não posso observar a causalidade, eu não vejo a causalidade. O que eu vejo é um objeto. Quem gosta de sinuca, de bilhar, um exemplo que o David Hume dá é de uma bola. Imagina uma bola branca, ela vai e bate numa bola vermelha. Essa bola vermelha entra em movimento. Olha, o que eu vi foi o movimento da bola branca que foi até encostar na bola vermelha. E a partir desse momento, pode ter feito até um som, tá? A bola vermelha começou a se mover. Então eu digo que a causa do movimento da bola vermelha foi a bola branca. Que o movimento da bola vermelha foi efeito da causa que foi a bola branca. Perfeito. Mas pensa bem, o que eu vi?
Eu vi essa tal de causa e efeito? Não. O que eu vi foi primeiro o movimento da bola branca e depois o movimento da bola vermelha. Eu vi movimento 1, movimento 2. Eu não vi causa e efeito. Tá? Isso eu não vi. A questão ontológica, a existência real da causalidade, isso seria inexistente. Então, da onde vem a causa e efeito? Vem de uma característica da minha espécie, da espécie humana, psicológico. Me ajuda a sobreviver, nos ajuda a sobreviver pensar em termos de causa e efeito. Não é errado, não. Nossa sobrevivência tem a ver com isso, mas é algo empírico. Por que empírico? Porque tem a ver com a minha experiência. Não é uma verdade absoluta. Eu não posso, pelas minhas observações, dizer que isso vai continuar existindo. Veja, a causa e efeito, como se dá todo esse conhecimento? Se dá por meio da experiência, se dá por meio da repetição da experiência. Hoje você vê uma coisa, amanhã você vê a mesma coisa, depois novamente a mesma coisa. Isso cria o quê? O hábito. Eu pego alguma coisa, sei lá, esse livro aqui do Freud, tá? Se eu largar, ele cai. Agora, todas as vezes que eu imaginei largando alguma coisa, essa coisa caiu. Vai dizer, não, é a lei da gravidade, beleza. Mas o que eu tenho, na verdade, é uma sucessão de observações psicológicas, empíricas, de ter largado isso aqui e essa coisa cair. Tá? Eu tenho uma constante repetição, eu tenho o hábito, eu tenho a criação do hábito de que ao largar um determinado objeto ele vai cair no chão. E isso gera o quê? A crença. Eu tenho a crença de que se eu largar um objeto ele cai no chão. Então, repetição gera o hábito e daí a crença. E a crença em quê, meu Deus? A crença de que o futuro vai ser igual ao passado. E aí vamos pensar num filósofo mais recente, no século XX, Bertrand Russell. Ele dá um exemplo bacana até. Imagina um pintinho dentro do galinheiro. Aí está lá o pintinho, aí ele escuta os passos, lá vem um humano, tá? Vê o humano lhe dá comida. Aí amanhã a mesma coisa, vem os passos, ele escutou os passos. Chega o humano e o pintinho ganha comida, pô, bacana. E ele vai, pela repetição, tá? Gerar do hábito, tá? Dos passos que ele escuta, chega esse humano, ele dá comida, ele vai passando a ter a crença de que o barulho, o som dos passos desse humano que vai aparecer, vai ser confortável, agradável, prazeroso para ele. Porque estava com fome, vai se alimentar, vai ganhar comida, gera uma crença nesse pintinho de que ele vai ser alimentado. E vem novamente os passos do homem, nova comida e prazer. Até que um dia ele escuta os passos do homem, o homem aparece, ele torce o pescoço, tá? Porque já é um pinto crescido, já é hora de ir para onde? Para o forno, vamos ter um frango assado. Na fazenda. Veja, esse exemplo vem do Bertrand Russell. Mas o que eu quero dizer com isso? É que a repetição gera o hábito, gera a crença. Crença que o futuro vai ser igual ao passado. Não necessariamente. Tá? Não há obrigatoriedade de haver uma necessidade. Não há obrigatoriedade de haver uma universalidade. Veja, o David Hume, ele adora a física do Newton, que é a física do século XVIII. Tanto que ele quer aplicar o que o Newton fez na física e quer aplicar na natureza humana. Daí o seu primeiro livro, e talvez, com certeza, o mais importante, Tratado da Natureza Humana. Mas ele faz a severa crítica. Tudo que nós acreditamos, saber, baseado na causa e efeito, é fruto do hábito. É uma crença de base psicológica. Ela não tem necessariamente universalidade. Pode ser que amanhã não ocorra. Isso não é uma coisa ruim, por favor. Nós, para sobrevivermos, nós precisamos dessas crenças. Isso é interessante. O que ele está criticando
é que eu possa dar uma realidade ontológica à causalidade. Isso não há. Eu não posso ver a causa. Eu não posso ver o efeito. O que eu tenho é simplesmente a crença, gerada a partir do hábito. Eu frisei, até repeti algumas vezes isso, porque é algo muito importante dentro da teoria do Hume. Eu acho que por hoje tá bom, não? Esse é o segundo vídeo que nós temos sobre o Hume, e havendo interesse nós podemos fazer outro especificando mais algum ponto em particular da sua filosofia. Importantíssimo filósofo, ele há de marcar profundamente todo o conhecimento filosófico e científico até os nossos dias. E não vale a pena, gente, se você quer realmente se interessar por filosofia, se você tem uma tendência a buscar o conhecimento, né, não vale a pena denegrir, tá, a imagem desse filósofo, ou como alguns, essa mania agora até infantil de tentaram cancelar uma torre que tinha o nome dele na cidade dele, Edimburgo, agora em 2020. Tá? Então, negar as contribuições deste filósofo é fruto ou de infantilidade ou de meramente ignorância. Tá? Não passa disso. Pois muito bem, olha, muito obrigado de novo pela presença e deixe o seu comentário. Tá bom? Até mais. Valeu!